Hello guys! Hoje eu vim aqui contar sobre a minha viagem pra Turquia, porque eu fui sozinha e aí surgiu muita gente, principalmente mulheres, perguntando como é viajar sozinha pela Turquia. Eu contei no outro vídeo que eu tive um ataque de pânico indo pra Turquia, porque eu fiquei com muito medo, na real, por todas as coisas que me disseram, por relatos que eu li, e na verdade foi completamente diferente de tudo que me disseram. Então, por esse motivo, eu quero sempre vir aqui passar informações boas e encorajar, principalmente mulheres, que sim, nós podemos viajar sozinhas. Bom, chegando no país, depois que passou toda aquela turbulência do ataque que eu tive, que eu contei lá no outro vídeo, cheguei na Turquia, cheguei lá em Istambul e falei, cara, e agora? Beleza, vou sair na cidade sozinha. E o que aconteceu é que desde o momento que eu cheguei, todas as pessoas me ajudaram. Ou seja, eu precisava pegar o ônibus, não entendia direito como que fazia, tentei falar com o motorista. Enfim, ele não falava inglês, não conseguia me ajudar, não conseguia se comunicar comigo. Aí veio um passageiro, me ajudou. Fui na maquininha comprar e não funcionou. Aí o cara pagou a minha passagem de ônibus pra mim, passando no bilhete dele. Enfim, e aí depois eu cheguei numa estação, tava perdida, chegou um casal, começou a falar comigo, assim, do nada. Eu tô aqui parada, olhando a placa, chegou um casal. E aí, você vai pra onde? Você quer ajuda? Aí você já pensa o quê? Vou ser sequestrada, vou ser roubada, vou ser assaltada. E aí não, era só um casal tentando me ajudar. E aí do nada apareceu um outro senhor que não falava inglês. E aí o senhor me ajudou, me levou lá dentro da estação. Aí nesse momento você pensa de novo o quê? Vai ser sequestrada. E não, ele me levou lá pra dentro, me ajudou a comprar o bilhete de metrô. E ajudou, eu ia pra estação que eu queria. Enfim, o tempo todo, desde o momento que eu cheguei no país, eu falei, cara, que incrível. Isso foi o momento que eu cheguei. Depois, quando eu cheguei no hotel, eu falei, cara, adorei. Mesmo assim, eu estava um pouco receosa de estar ali sozinha, de ir visitar as mesquitas, de fazer passeios, andar à noite sozinha. Então, no primeiro dia, eu contratei um guia pelo Get Your Guide. E aí, o guia buscava no hotel, ia para todas as atrações, as mesquitas, os museus lá, que incluía no pacote. E também era bom porque você podia escolher qual idioma você queria. Tinha inglês, espanhol, não tinha português. Então eu escolhi francês, que é a língua que eu tô mais familiarizada. E aí foi ótimo, que você consegue entender um pouco da história. E aí quando chega nos templos, o guia te fala, né, o que você tem que fazer. Você tem que cobrir a cabeça. E aí o guia já comprou todos os ingressos, então você não pega fila. Então, assim, valeu muito a pena comprar isso. E aí, o primeiro dia, quando eu fiz esse passeio com o guia, eu me senti completamente bem. Eu vi que não tinha problema nenhum sair sozinha, que o assédio é grande em algumas partes, principalmente quando eles veem que a mulher tá sozinha. Porém, em nenhum momento eu senti medo, assim, senti a vida ameaçada, sabe? Não. Os tipos de assédio eram, assim, caras... pedindo telefone, oferecendo jantares, pedindo em casamento. Não sei se era sério. Na real, eu não sei interpretar se era sério. Mas eu sei que rolou muito isso. E quando falava que era do Brasil, aí que os olhos cresciam, né? Aí falava, opa, brasileira! Então, assim, o assédio foi um pouco mais nesse nível, mas em nenhum momento chegaram a falar coisas obscenas ou qualquer coisa do tipo. Então, eu andei tranquilamente os 3 dias pela cidade sozinha. Não teve não passei por nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema. Quando eu cheguei no país, eu descobri que era o mês do Ramadã. Eu fui pra Istambul, na verdade, porque eu achei promoção de passagens. Então, eu nem pesquisei muito, eu comprei a passagem 3 dias antes de ir. Assim, quando eu cheguei lá, eu descobri que era o Ramadã. Eu tava no hotel, aí era 10 horas da noite, eu acho. Tinha uma mesquita próxima, e aí começou a tocar uma música. Eu vou deixar o videozinho aqui. Começou a tocar a música, né, deles chamando as pessoas para a reza. E aí que eu fui pesquisar, jogar no Google, falar com o pessoal do Instagram, e eu falei, é o mês do Ramadã. E no mês do Ramadã, o que acontece é que o islamismo, né, eles fazem jejum durante o período do dia, o período que tem luz solar, porque é muito envolvido com a posição do sol, etc. E aí muita gente falou, nossa, que merda que você tá aí no Ramadã, porque não pode comer na rua, porque eles estão fazendo o jejum do Ramadã. Ai, que susto, um passarinho aqui. Tô aqui na janela e pousou um passarinho aqui do nada. Ele tomou um susto comigo, eu tomei um susto com ele. E aí o pessoal falou, não pode comer na rua, e os estabelecimentos fecham, e você não encontra lugar pra comer, e não sei o que, não sei o que. E aí já me deu aquele medo, né? Falei, pronto, vai ser uma merda. Mas na verdade foi totalmente o contrário.
O Ramadã é só para as pessoas que seguem a religião. O turismo na cidade, ele fica completamente intacto. Então foi possível comer em qualquer lugar, inclusive na rua, barraquinha vendendo comida na rua. E ainda tem um plus, porque no Ramadã, uma das regras do Ramadã é eles serem gentis e ajudarem o próximo, terem empatia. Então eu acho que grande parte de todas as pessoas que me ajudaram, sem eu nem pedir, sem eu nem precisar, né? Porque eu acho que eu conseguiria entender se eu tivesse um minuto ali, terminasse de ler a placa, mas isso nem dava tempo, antes de eu terminar de ler já aparecia alguém para me ajudar. Eu acho que tudo isso se deveu muito pelo fato de ser Ramadã e eles quererem muito ajudar as pessoas. Então, ver um turista, né, tá ali com cara de turista, obviamente quer ir ali ajudar. Sobre os templos, mesquitas, é fechado somente no horário das rezas. Então no Ramadã, como tem algumas rezas por dia, então naquele momento fica fechado. Isso atrapalhou só algumas vezes o meu dia, porque eu tinha que ficar lá esperando 1-2 horas para poder ver aquele negócio, ou então não ia ver mais, ia embora, ia para outro lugar. E é óbvio que é, né, em respeito à reza deles, que o momento de reza, que tem gente lá dentro fazendo as orações, aí não pode entrar nenhum turista. Eu achei interessante que do lado da Mesquita Azul tem um evento que acontece, acho que de hora em hora, que é tipo uma palestra e é gratuita. Então tem geralmente uma plaquinha lá escrito palestra sobre o islamismo. E aí quando eu tava lá nessa mesquita, esperando acabar a reza deles para poder fazer a visitação, uma moça islâmica me abordou e me deu esse panfletinho, tá até um pouquinho amassado, que é convite para palestra, né? Então achei interessante, fui lá dar uma olhada. A palestra era em inglês, e aí a moça tava falando diversas coisas sobre a cultura islâmica, sobre a religião, sobre as pessoas, sobre tudo. E tinha também chá, café para você beber à vontade, de graça. E eu achei fascinante, porque explicou várias coisas. Eu tive um pouco a impressão que a ideia deles é espalhar informações sobre o islamismo, porque todo mundo tem um pouco essa ideia de, nossa, terrorismo, né? Tipo, ao redor do mundo inteiro tem um pouco esse estereótipo, e na verdade tudo que eles querem é pregar amor, só que tem gente que usa em nome errado, né? Pra, enfim, soltar bombas, fazer essas coisas. E eu achei fascinante, porque explica muito bem o que é. Antes de ir pra lá, eu não tinha muito contato com essa religião, então eu não sabia quase nada a respeito. Sobre o idioma, assim, quase ninguém fala inglês. O inglês deles é bem precário, assim. Só que é o suficiente pra você conseguir se comunicar, sabe? Tipo, eles não precisam de muitas palavras. Eles resumem tudo nas mímicas e usando poucas palavras ali do inglês pra te explicar o que você quer. Também é muito comum você entrar em lugares e eles falarem com você em turco, darem bom dia ou coisa assim em turco, mesmo que você seja turista, porque eles preservam bastante ali a cultura local. As comidas eu achei assim, é facinho encontrar comidas de qualquer tipo, não tive nenhum problema com isso. Eu experimentei comidas deles mesmo, coisas que eles fazem lá, doces que eles fazem lá, eu achei fascinante, é muito bom. Mas você também consegue encontrar facilmente pizzas ou outros tipos de coisa de outros países e fast foods, enfim, foi bem fácil. No último dia eu fiz um cruzeiro pelo rio lá principal, né, o rio que divide os continentes, asiático e europeu, e eu paguei 30 euros. Eu fiz lá pelo Get Your Guide, cara, foi a coisa que mais valeu a pena na Turquia. Eram comidas muito simples, tinha prato principal, entrada e uma sobremesa bem simples, só que a atração principal eram músicas e danças turcas. Então teve várias apresentações de dança, dança do ventre, e aí depois teve várias brincadeiras, o apresentador falava sobre os países que estavam ali presentes. Então até no momento do Brasil ele falou, samba, carnaval, não sei o quê. Aí depois soltavam uma música do país, e, incrivelmente na hora do Brasil eles soltaram Ivete Sangalo. Eu não entendi também por quê. Let's go. The Carnival country. Festival country. Great, great, great seaside is over there. And that's samba country, football country. Country of the Walter Ferrare Didi. Also, Festival of the Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília! E incrivelmente só tinha eu de brasileira nesse cruzeiro. Eu conheci libanesas lá e fiz amizade com elas. Eu fui sozinha, mas eu conheci elas lá e fiquei sentada com elas.
Enfim, cara, pra resumir, foi incrível. Foi uma viagem magnífica. Infelizmente eu não fui a Capadócia, eu pretendo voltar em breve pra poder ir lá na Capadócia. Mas realmente pra mim valeu muito a pena conhecer a história, conhecer a religião, conhecer um pouco da cultura deles. Enfim. E aí pra você entrar no aeroporto já, você tem que passar no raio-x pra entrar no aeroporto. Depois pra fazer o check-in de novo, passar por outro raio-x. Então é assim, é um negócio de segurança bem forte assim mesmo. Enfim, é isso. Valeu a pena viajar sozinha, é possível viajar sozinha. E espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo falando sobre todos os gastos que eu tive nessa viagem. Então se você quiser saber como eu fui, quanto eu gastei, vai lá ver o outro vídeo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigada por assistir, não esquece de deixar seu like e se inscrever nesse canal. Boa viagem!